Hoje a nossa live vai ser sobre pais perdidos, né? Muitas vezes com esse excesso de informação, processos que vieram até da nossa própria educação, né? A gente se sente perdido no meio de tanta coisa, tanta informação. E a maternidade também nos faz revisitar a nossa própria história, as nossas próprias vivências. E às vezes a gente não quer, né, fazer o extremo, às vezes, muitas vezes, do autoritarismo, que a maioria de nós fomos educados, né, com base no autoritarismo. E às vezes a gente se perde na permissividade, porque a gente não quer que os nossos filhos sofram o que a gente sofreu, ou a gente tem medo que os nossos filhos fiquem rebeldes, não respeitem os outros, e a gente acaba caindo um pouco mais na permissividade. Então hoje eu quis trazer um pouco mais isso, porque é um assunto que é difícil mesmo encontrar esse caminho do meio, né? E qual que é o processo que eu trilhei, que eu tenho trilhado para conseguir me alinhar mais com esse caminho do meio, para conseguir sair de um lugar, né, de mais saudável, para trazer uma educação não nos extremos, né, mas no equilíbrio. Então hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, né, porque todas essas formas de educação, né, seja ela no autoritarismo, que eu sempre falo que autoritarismo é diferente de ser autoridade, né, a gente pode ser autoridade para os nossos filhos, a gente pode ser autoridade sem precisar forçar, né, sem precisar brigar por ela, né, uma autoridade ela não briga por ela sabe quem ela é, né, então o problema é que muitas vezes os nossos pais também por não saber como fazer, ou por repetir até o próprio modelo, né, cultural da educação daquela época, que só a única ferramenta que existia era o bater, era o castigar, era por meio do autoritarismo mesmo, essas eram as ferramentas, né? Hoje a gente com essa próxima geração, eu falo, né? A gente como uma nova geração, a gente tá despertando, né? Para uma nova forma, às vezes, de educar, uma nova forma de uma reflexão maior, né? Então, esse é o trabalho que a gente tem que ter, né? Acho que toda nova geração, ela tem que evoluir mais, e esse é o grande legado que a gente pode deixar para os nossos pais e também para os nossos filhos, né? Essa coisa de temos que honrar os nossos pais, né? Por tudo que eles vieram e trouxeram, mas como uma nova geração, a gente precisa evoluir também algumas coisas, né? Porque se a gente fica preso lá atrás no passado, com as próprias limitações do passado, né? Ou se a gente só fica pensando no futuro, a gente não vai evoluir. A gente precisa pegar esses aprendizados que a antiga geração, né, tem muito a nos ensinar, tanto coisas boas quanto coisas não boas, né? Que hoje a gente tem consciência e consegue aprender mais. Mas também temos que cuidar para não ir para o outro lado do excesso de informação e ficar também perdido, né? Desqualificando tudo que aconteceu no passado, todos os aprendizados, achando que só a gente é o dono da verdade, só a gente sabe. Acho que a gente tem que ter também esse cuidado, né? De honrar a geração anterior, né? E também de perdoar, né, por algumas coisas que aconteceram na nossa própria vida, porque eles não tinham esse conhecimento, né? E como que é o processo, né, de alcançar esse caminho do meio, né, da gente não ficar tão perdido? Claro que o primeiro passo é escolher as pessoas que a gente vai ouvir, né? Porque esse excesso de pessoas que a gente segue, esse excesso de pessoas que a gente ouve, né, isso também nos deixa confuso, sabe? É muita gente, eu vejo muitas mães assim, às vezes seguindo 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, ouvindo tudo quanto é pessoa. Isso deixa muito confuso, deixa a maternidade confusa, né, gente? Porque como é que tu vai acompanhar 2.000 pessoas, gente? Não tem como, né? É muita gente dando palpite, é muita gente falando, e quando a gente tem muito excesso também de desconhecimento e buscando, às vezes a gente não consegue botar em prática por causa dessa confusão, né? Então, isso do ponto de vista neurológico do cérebro, o cérebro não gosta também de muita informação, de muita coisa, ele já tem a sua própria zona de conforto. A nossa história é a zona de conforto. Não quer dizer que ela é uma zona de conforto saudável, mas é a conhecida, né? Então, vai ser muito mais fácil a gente entender, por exemplo, se eu tive uma educação muito autoritária, de eu tender para o autoritarismo, porque é ali que é onde é o meu conhecido, né? Ou se eu tive uma educação muito permissiva, é mais fácil eu tender na permissividade. Ou eu posso também agir no contrário, né? Então, assim, todos esses tipos de educação, elas trouxeram feridas para o nosso ego, né? O que é o nosso ego? É o nosso eu, né? O nosso senso de eu. Ele está aqui para nos proteger, é o nosso ego.
E elas trouxeram feridas essa forma de educação. Então, até eu estava comentando hoje nos stories, não sei quem viu, né, contando um pouquinho disso. E se o nosso ego tá ferido, muitas vezes o que acontece? A gente pode ficar nessa criança ferida, que não teve as suas necessidades atendidas, nessa criança que até hoje, né, ela busca a aprovação dos pais, nessa criança que até hoje ela se sente carente, ela se sente sozinha, né? Então a gente pode estar nesse estado de ego, ou a gente pode estar no adolescente ferido, né? Muitas vezes é aquele adolescente sem causa e rebelde, né? Então, às vezes a nossa maternidade, a gente tá nesse adolescente que não ouve ninguém, que não quer saber de ninguém, que agora é o meu jeito e só eu sou o certo e todo mundo é errado. Ou eu posso estar naquele pai crítico, né? Que é uma crítica interna, uma crítica constante, né? Eu lembro daquelas vozes da minha própria educação, que eu nunca sou boa o suficiente, que eu não sei fazer nada, que eu não, sabe? Posso estar nesse estado de ego também, ou eu tô no estado de ego de adulto saudável, né? Então são esses os estados de ego que por tudo que eu tenho estudado, por tudo que eu tenho entendido, foi dessa forma que eu mais entendi, sabe? Então eu espero que vocês estejam compreendendo também, e se vocês tiverem alguma dúvida, vão mandando ali. Ó, a Josi dizendo, vivendo a fase do Terrible Two. É porque é uma fase, Josi, de autodescoberta da criança, sabe? Ela tá começando a despertar esse senso de eu dela, né? Então ela tá aprendendo muita coisa, ela tá achando que tá entendendo muita coisa do mundo, ela tá explorando tudo. Então por isso que é uma fase difícil. Acontece tanto nos 2 anos quanto depois na fase da adolescência, né? Porque que as fases mais puxadas assim são dessa fase dos 2 anos e depois a fase da adolescência. Porque acontece realmente esse senso de individuação, esse senso de descoberta, sabe? Então, por isso que é desafiador. E é mais desafiador ainda quando a gente não passa por esse processo, né, de autoconhecimento, de entender o que está acontecendo nessas fases e de autoconhecimento da gente. Porque senão eu vou ficar nesse estado de ego da criança ferida e daí o meu filho, ele vai querer falar as vontades dele, ele vai querer se impor. E daí eu vou olhar pra minha história, não, mas eu nunca pude falar, não, mas eu nunca pude me expressar, o que essa criança tá querendo? Eu vou, a partir da minha criança ferida, lidar com a criança ferida do meu filho, com a criança do meu filho, né? E daí muitas vezes eu vou começar a ferir essa criança do meu filho também, e a gente vai ter muita dificuldade de relacionamento, porque criança ferida se relacionando com a fase da criança do meu filho, vai ter muito atrito de relacionamento. Adolescente rebelde, criança ferida, se relacionando com a fase adolescente do meu filho, vai ter muito conflito de relacionamento. Como que melhora o conflito de relacionamento? Como que melhoram os relacionamentos? Adulto saudável, lidando com a criança. Adulto saudável, lidando com o adolescente. É assim que a gente vai melhorar os nossos relacionamentos. Mas Camila, como é que eu vou ser um adulto saudável? É passando por um processo, né? Um processo de cura, um processo de entendimento da sua história, entendimento de tudo isso, um processo de consciência, né? Essas lives, elas estão aqui para trazer consciência, porque eu não consigo entrar com um processo com vocês mais profundo se às vezes nem essa consciência começou a ser despertada, né? Por isso que o nome do meu perfil é Educar com Consciência, porque eu preciso trazer consciência. Às vezes a gente tá ali reclamando de alguns comportamentos dos nossos filhos, que eu sei que são desafiadores, mas eles são muito mais desafiadores quando eu não tenho essa autoconsciência, quando eu não consigo compreender mais a fundo o que está por trás. Então vai ser muito mais desafiador quando a gente está agindo a partir da nossa criança ferida se relacionar com o nosso filho. Quando a gente está agindo a partir do nosso adolescente ferido se relacionar com o nosso filho. Isso vale para o marido, isso vale com o chefe, isso vale para amigo, vale para qualquer coisa, né? Então, o primeiro processo é conseguir tentar aumentar um pouquinho, né, o nível de consciência. Depois começar a se questionar. Né, na live passada eu falei um pouquinho sobre crenças, né, quais são as minhas crenças sobre a infância, né, o que criança pode, o que criança não pode, o que eu penso sobre tudo isso, porque de forma inconsciente o meu comportamento, né, de forma consciente e inconsciente o meu comportamento ele é guiado pelas minhas crenças, que é pelo aquilo que eu acredito. Então, por mais que hoje eu tenha a informação que é importante, eu ouvir a criança, eu quero dar uma educação respeitosa, mas se dentro de mim eu tenho várias crenças dizendo que essa criança tá querendo mandar, criança não pode ter voz, o que é isso? Que absurdo. Se dentro de mim eu tenho muitas crenças, muitos programinhas ali rodando, eu vou ter muita dificuldade. Por quê? Porque eu vou tentar controlar o meu comportamento. Vai ser externo, né? Vai ser algo externo, não algo de dentro para fora. Então, começar, até na live passada, para quem não pegou, ela tá salva aqui no meu perfil, ou tem lá no meu canal do YouTube também. Começar a verificar, a ter clareza quais são as minhas crenças sobre maternidade, sobre
sobre criança. O que eu penso sobre as crianças? O que eu verdadeiramente penso? Será que eu penso que criança realmente manipula? Porque tá tudo bem, gente. Às vezes a gente tem que se confrontar com a verdade pra gente realmente entender aonde que tá o problema. Se eu só vou seguindo a vida, pegando um conteúdo aqui, pego mais outro ali, sigo outra mãe ali, eu não mergulho no profundo. Então a gente fica no raso, né? E no raso não tem transformação de verdade, né? Eu não consigo trabalhar mais no raso porque não dá, né? Eu posso aqui, me dá uma dica pra lidar com a birra, me dá uma dica pra lidar com isso. Eu posso te falar algumas coisas, né? Que talvez seja o primeiro passo, mas eu preciso começar a ampliar a tua consciência para as coisas, porque eu já passei por esse processo, sabe? Tudo isso que eu tô falando para vocês, eu venho há anos também buscando informação, fiz especializações, fiz um monte de coisa e eu vi, e nesse caminhar eu te digo, o buraco às vezes é bem mais embaixo, sabe? É importante a gente ter ferramentas, é importante a gente ter prática ali pro nosso dia a dia, mas às vezes a gente vai precisar dar um caminho mais profundo para que essas transformações elas sejam mais duradouras, né? Não adianta eu falar com meu filho, manipulando ele, se tu não fazer isso, filho, a mãe não vai te dar mais a festinha. Ela pode funcionar na hora, né? Talvez teu filho ele vai te obedecer mais porque você parou porque ele, né, ele quer muito a festinha. Então ela pode funcionar, mas a longo prazo. Que tipo de relacionamento que eu tô construindo com meu filho? Que tipo de relações que eu tenho na minha vida? São relações também de troca, de manipulação? É esse relacionamento que eu quero ensinar pro meu filho? Quando o amiguinho chegar e falar pra ele, se tu não fumar isso aqui, se não fazer tal coisa, eu não vou mais ser teu amigo. Tu vai ser cafona. Então, olha como... É esse tipo de relacionamento que eu tô ensinando. Então, vocês entendem como tem coisas que pode até funcionar a curto prazo, mas depois elas não vão ser benéficas, né? E a gente vai passar muito mais trabalho depois. A Josi falou, saio com meu filho para ele brincar e na hora de voltar para casa é tenso. Josi, ali, quem sabe, você tenha que realmente conversar qual é a idade dele, assim, né? Alinhar as expectativas, conversar com ele, já avisando, né? Se é uma criança muito pequenininha, tem que avisar um pouco mais pertinho. Se é uma criança um pouquinho maior, às vezes tu pode dar um aviso, né? Uns 10 minutinhos e avisar, olha, o combinado é isso, tu é autoridade, Josi, né? A gente também, às vezes, a gente quer que os nossos filhos concordem com tudo, a gente quer que os nossos filhos entendam tudo. Gente, eles são crianças, é claro que eles vão querer brincar. Só que quanto mais eles veem no papai e na mamãe segurança, autoridade, sem ser autoritário, mas autoridade, né? Segurança, autoridade, eles confiança, uma relação de conexão, de confiança. Agora não adianta eu querer dar uma ordem pro meu filho se a minha base não tá bem fundamentada, se não tem uma relação de confiança construída, de conexão, se ele não confia em mim, né? Se eu falo uma coisa, daqui a pouco eu tô fazendo outra. Se eu falo uma coisa, mas o meu exemplo é totalmente contrário, então vai ser muito mais difícil os nossos filhos nos ouvir. Eu até fiz um reels esses dias atrás falando como que eu posso ajudar o meu filho a me ouvir. Depois vocês dão uma olhadinha aqui nos conteúdos do meu Insta, que tem muita informação bacana, sabe? Em vez de buscar mais coisas, se aprofunde numa pessoa que você segue. Porque senão a gente fica toda a vida buscando muito conteúdo e fica aqui no raso. E às vezes... a gente está diante de uma pessoa que poderia entregar algo mais profundo para a gente começar a descer, e a gente, por estar muito disperso, tá muito em busca de novidade, de coisa, a gente deixa de aprofundar, né? Tem 2 anos e está na fase de exploração. Ainda não fala bem, mas entende tudo. O meu também tá nessa fase. Eu entendo perfeitamente o que tá se passando. Eu tenho um filhinho também, que tá fazendo 2 anos semana que vem, né? E ele quase não fala também, mas ele entende tudo, né? E é realmente, quando a tua postura como mãe vai ter desafiador. Ele vai chorar, muitas vezes ele vai se frustrar, ele vai se jogar no chão. Mas tá tudo bem, gente, isso é comportamento normal da criança, né? A gente tem que entender também o que é normal da criança e o que por que a gente tem tanta dificuldade, às vezes, em lidar com choro? Por que a gente tem tanta dificuldade, às vezes, se a gente, como adulto, diante de um não, às vezes a gente já não gosta, imagina uma criança, né? Que não tem preparo emocional, que não tem um cérebro bem desenvolvido, que tá querendo explorar o mundo, entende? Então, a gente tem que alinhar a expectativa, a gente tem que fortalecer a nossa autoridade, a nossa segurança. Então, tem várias coisinhas que a gente pode fazer, né? Fortalecer os pilares de conexão, ver como é que tá esse pilar de sono, ver como é que tá esse pilar da alimentação, ver como é que tá o pilar de segurança, porque uma criança que ela tá extremamente cansada, que ela tá com energia acumulada, que ela tá com fome, né? Se para nós já é difícil, novamente reforçando isso, imagina a criança lidar com tudo isso. Então, a gente, como mães, a gente é esse guia, né? Se joga no chão e eu fico morta de vergonha. Os olhares dos perfeitos matam. Com certeza. Então, nessa hora, eu
tu como mãe, tu pode pegar ele, né, tirar do local onde tá com muita exposição e deixar ele se expressar num lugar mais reservado contigo, né? Pra não também... Porque assim, às vezes, quando os outros a gente tá sentindo julgado, sentindo coisas, às vezes a gente vai fazer coisas que depois a gente vai se arrepender, né? Só pra atender uma expectativa externa. E o nosso filho precisa da gente, né? Os outros vão sempre falar, vão sempre julgar, vão achar que sabem tudo, né? Só que a gente sabe, né? O que é importante pra gente, quais são os nossos valores. A nossa criança precisa da gente. Só que a gente precisa, claro, estar nesse lugar de adulto saudável, né? Se eu estar nesses egos, estados de egos de criança ferida, de adolescente ferido, adolescente rebelde, de pai crítico, né? Ainda querendo a aprovação das pessoas, da sociedade, ainda querendo retribuir uma expectativa dos outros, vai ser muito mais difícil a gente lidar com tudo isso, né? Então, realmente é passar por esse processo. Então, primeiro processo de consciência, processo de questionar as crenças, e o processo de cura, né? Realmente é um processo de cura, porque sem a gente olhar, né, muitas vezes fazer as pazes com a nossa história, com a nossa educação, com os nossos pais, né, esse processo de perdão com a gente, com os nossos pais, com tudo, vai ser muito mais difícil, sabe? A gente vai ficar muito no externo, no querer controlar o comportamento. Então tá, a partir de hoje eu não vou mais estourar, a partir de hoje eu não sou mais autoritária. Mas é um processo externo. Quando, diante de um desafio, diante de um gatilho, diante de uma coisa, vai vir muito mais rápido, tu vai explodir muito rápido. Agora, se tu começa a passar por um processo interno, de entender quais são os teus gatilhos, de fazer as pazes com a tua história, de se perdoar, né, quando tu errar, de aprender a lidar com os erros, porque infelizmente a gente não foi também ensinado a lidar com os erros, né, e vamos cuidar, mamãe, como que a gente tem ensinado nossos filhos a lidar com os erros, se a gente é muito crítica, se a gente cobra muito deles, né, eles são crianças ainda, às vezes a gente quer cobrar uma perfeição, não é porque eles entendem tudo, né, quase tudo, mas eles entendem tudo na visão de uma criança de 2 anos, de 3 anos, entendeu? O tudo deles é nessa visão. Como é que eu vou dizer? Eles se espelham muito na nossa expressão. Por isso que eu falo, mães que se sentem seguras, que se sentem autoridade, isso vai passar uma expressão pro filho, né? Agora, as mães que estão exaustas, cansadas, inseguras, já não sabem o que fazer, se sentem perdidas, né? Isso vai passar para a criança e ela vai sentir isso também, né? Então, e vai ser ainda mais desafiador. Então, por isso que é importante, né? Não às vezes, algo rápido, né? Mas também não é muito mais demorado se você nunca começar, né? Então, existe um processo que é importante a gente começar para a gente conseguir restaurar e criar crianças saudáveis. Porque quanto mais eu retardar isso, mais a gente vai, às vezes, fazer algo, né, na educação dos nossos filhos, que depois a gente vai olhar para trás, porque hoje a gente vê tantas mães sentindo culpa, sentindo arrependimento, por causa disso também. Só que eu falo, gente, não adianta a gente ficar ali se sentindo culpada, né? Como que eu vou começar a lidar com meus erros? O que eu posso fazer, né? Agora que eu tenho um pouco mais de consciência, ou agora que eu tenho um pouco mais de condições, o que eu posso fazer a partir de agora? Qual a minha responsabilidade a partir de hoje? Não adianta eu ficar me culpando quando eu errar, quando eu gritar, né, quando eu for muito autoritária, ou quando eu percebi que eu tô deixando passar muito dos limites, quando eu tô sendo muito permissiva, né? Quanto antes eu agir, né, em vez de ficar nesse lugar de culpa, que a culpa ela nos deixa paralisada, né? Não vai ajudar a gente a agir. Então, enquanto eu ficar ali, nada vai mudar, né? E eu só vou me sentir pior, e daí eu vou olhar o Instagram, a outra mãe lá tá assim, a outra tá assim, e eu vou me comparar, e eu vou ficar mal, e eu vou botar a culpa no meu filho, eu vou botar a culpa no meu marido, né? A tendência é culpar os outros também. Então, vamos sair desse lugar de culpa e vamos para o lugar de responsabilidade. Tá bom, agora eu tô conhecendo a Camila, eu tô conhecendo outras pessoas, agora eu tô conseguindo ter mais consciência. O que eu posso fazer, né, a partir de agora? Quais pessoas que eu vou seguir? Qual o processo que eu preciso entrar, né, para realmente ajudar o meu filho a construir um relacionamento saudável com ele, a ter uma infância saudável, uma adolescência saudável? Como que eu tenho que passar por os processos de cura para não ir para essas relações a partir também do meu ego de criança ferida, ou do meu ego do adolescente ferido, adolescente rebelde sem causa, que não ouve ninguém, que ninguém tá certo, ou de um pai extremamente crítico, para caminhar até esse adulto saudável. Então, é esse o convite, né? Achar esse caminho do meio, ele vai ser no dia a dia construído, que a gente está se achando. Só que para eu chegar nesse caminho,
é necessário, às vezes, passar por um processo de cura, né? É necessário eu passar por um processo de entender mais a infância, de compreender melhor, a partir primeiro da minha própria história, né? Então, deixa eu só conversar com vocês, dentro da mentoria, né, Raízes Curadas, eu faço esse processo junto com vocês, né? Aqui, como eu falei, eu trago consciência, eu vou trazendo algumas coisas, mas às vezes é preciso, né, a gente mergulhar um pouco mais fundo se a gente quer ter uma transformação mais profunda, né, se a gente quer sair do raso, se a gente quer verdadeiramente, né, construir relacionamentos verdadeiros, primeiramente com a gente mesmo, para depois conseguir transbordar isso com nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa casa, nos nossos relacionamentos, né? Porque os seres humanos, eles precisam, eles necessitam, uma necessidade básica, a conexão, o pertencimento, né? Só que se eu atender essa minha necessidade básica a partir desses estados de ego, né? Seja da criança ferida, seja do adolescente ferido, do pai crítico, enfim, eu não vão ter relacionamentos saudáveis, né? Vão ser muitas vezes relacionamentos tóxicos, que é o que a gente tá vendo cada vez mais aí vindo à tona, né? Hoje em dia a internet está trazendo à tona, as pessoas estão falando mais. Então, é esse processo que a gente precisa, né? Quem tiver interesse, quiser começar esse processo comigo, né? Eu convido vocês a conhecer um pouco mais, a conversar comigo. A gente começa falando pelo WhatsApp, tem ali no link da minha bio, né? Eu tenho todos os meus contatos, tem mais informações, porque eu digo para vocês que é um processo transformador, né? É um processo que vale muito a pena. É um processo que vocês vão parar, talvez, depois de seguir tantas pessoas, porque vocês vão se reconectar com vocês mesmos, com a sabedoria interna, né, que vocês são mães, com a sabedoria interna de vocês, vão conseguir se auto-observar, vão conseguir observar mais o filho de vocês, sabe? E a gente talvez vai parar de querer tanto do outro, eu quero saber sobre isso, eu quero dica disso, eu quero fazer. Não que a gente não possa, né? Como existem pessoas que estão um pouco mais à frente da gente, né? A gente tá em busca, né? Cada um tá num grau de evolução e existem pessoas que estão percorrendo há mais tempo esse caminho, talvez vão te auxiliar. Mas eu também quero ajudar outras mães, né, a começar a percorrer esse próprio caminho, sabe? Que pessoas que estão um pouco, às vezes, mais conscientes de algumas coisas, né, consiga ajudar a trazer mais consciência, né, para outras famílias, para outras mães, né, para as nossas crianças, né? A minha defesa é pela infância, porque eu sei o quanto ela tem impacto na nossa vida, né? E eu só vou alcançar a infância das crianças se eu cuidar das mães, né? Se eu ajudar as mães. Então, esse é o meu convite, né? A gente conseguir entrar nesse caminho do meio de equilíbrio, não é do dia para a noite, né? Mas o primeiro passo é aprender a lidar com os seus erros, aprenda a se acolher, aprenda a perdoar, né, a sua história, faça as pazes com seus pais, faça as pazes, sabe, não queira ser o dono da verdade, comece a observar que estado de ego que eu tô, será que eu tô na minha criança ferida, né, será que eu tô nesse adolescente rebelde ainda que não escuta ninguém, ou será que eu tô no pai crítico? Comece a se auto-perceber nos teus comportamentos, nos teus relacionamentos, no comportamento com o teu filho, porque quando tu começar a ir mais para esse adulto saudável, você vai conseguir, muita coisa vai melhorar, né? Você com você mesmo, você com os outros. E se quiser ajuda nesse processo, né? Até da gente acessar mais rápido, né? Esse adulto saudável, que não é algo também fixo, é constante, né? Enquanto a gente estiver nessa vida, a gente está aqui constantemente nesse processo de aprendizado, de evolução, de crescimento, né? Mas quanto antes a gente entrar nesse processo, melhor pra gente, melhor para os nossos filhos, né? Isso não quer dizer que os nossos filhos, as nossas crianças não vão passar pelos seus desafios, pelos seus traumas, né? Isso não quer dizer nada disso. Simplesmente o que a gente puder fazer, né, para trazer mais consciência, para melhorar esses relacionamentos, melhor. Né? Mas eles também vão passar pelos desafios deles, eles também vão ter que curar as feridas deles, né? E como mães, cabe a nós darmos o nosso melhor, né? As nossas mães, os nossos pais, eles deram o melhor que eles tinham, né? E hoje, como mães, a gente também tá nesse processo de dar o nosso melhor. Mas muitas vezes o nosso melhor, às vezes a gente vai errar, né? Muitas vezes vão acontecer coisas que a gente não vai ter o controle. Não adianta também a gente querer controlar tudo, buscar ter a maternidade perfeita, né? Pra nunca, Deus o livre, eu traumatizar meu filho. Será que isso eu traumatizei? Será que eu isso fiz? Gente, vamos largar a mão disso. Vamos largar a mão desse controle, dessa busca incessante, porque isso torna tudo mais cansativo, mais pesado, né? E ao invés de
de ser algo fluido, leve, né? Um processo de aprendizado, né? A gente está aprendendo a ser mãe, os nossos filhos estão ali crescendo, de ser um relacionamento verdadeiro, sincero, aprendendo a lidar com os erros, aprendendo a lidar com os desafios, de muita troca. Isso é um relacionamento saudável, né? Não é saudável quando a gente quer a todo custo buscar ser a mãe perfeita, a todo custo tentar não traumatizar o filho, porque isso vai se tornando pesado, né? E esse peso vai deixar a nossa maternidade e vai chegar um ponto que a gente não vai aguentar. Então, hoje é um pouco sobre isso, né? Quem chegou depois vai ficar salva a live, assista desde o começo. Eu tenho certeza que eu já trouxe vários insights aqui, né? E daí, para quem quiser aprofundar um pouco mais esse caminho, né, de construção, né, de uma mãe saudável, de adulto saudável, eu convido a conhecer mais sobre a mentoria Raízes Curadas. Tá bom? Obrigada pela participação de vocês e até a próxima.